Questões CESP da Lei 14.133. Primeira questão. É inexigível a licitação nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação? Esse item está errado, a justificativa está aqui embaixo. Justificativa errado, pois os casos elencados na assertiva, que aqui ele diz que é inexigível, né, correspondem, na verdade, às hipóteses de dispensa de licitação, segundo o artigo 75, inciso 7 da Lei 14.133. As hipóteses de inexigibilidade estão previstas no artigo 74. Vamos ver esse artigo. Então, vamos lá, hein? Artigo 75 da Lei 14.133 é dispensável a licitação. Inciso 7. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Atenção, é dispensável e não inexigível, como afirma o item. Um pouco mais do conceito de licitação dispensável. Licitação dispensável. A ideia principal é o seguinte: uma licitação é normalmente obrigatória, mas a Lei 14.133 prevê situações em que o órgão público pode contratar diretamente, sem precisar realizar todo o processo licitatório. Essas situações se chamam licitações dispensáveis. Exemplo simples: o valor do contrato é muito pequeno, de modo que realizar a licitação seria burocrático e custoso. Ou há emergência, como necessidade de reparos urgentes após um desastre natural. A ideia aqui da licitação ser dispensável é a emergência. Resumo: dispensável, ela poderia ter a licitação, mas a lei permite contratar direto por praticidade ou urgência. Já o conceito aqui de licitação inexigível. A ideia principal: a inexigibilidade ocorre quando não há competição possível. Então, pensou em dispensa, pensou em urgência, emergência. Pensou em licitação inexigível é quando não tem competição. Ou seja, não tem como fazer a licitação, porque só existe um fornecedor capaz de fornecer o serviço ou produto. Exemplos: um órgão que precisa de uma obra de arte específica de um artista único, ou precisa contratar um software patenteado de uma única empresa. Inexigível é igual a licitação impossível, porque só existe uma opção no mercado. Então, uma comparação aqui rápida: dispensável por praticidade, urgência ou valores baixos. A licitação poderia ser feita, mas a lei permite contratar direto. Exemplo: conserto urgente em escola pública, compra de materiais de baixo valor. Aqui na inexigível, por impossibilidade de competição, licitação não pode ser feita, só existe um fornecedor. Exemplo: software exclusivo, artista único, obra única. A ideia central da dispensável é a escolha direta permitida, mas não obrigatória. A licitação poderia acontecer. A inexigível, escolha direta necessária. Licitação é impossível devido à falta de competição. Repetindo aí a questão. É inexigível a licitação nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação? Não, errado. Na verdade, é dispensável. Próxima questão. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato de licitação e de seus aditamentos. Esse item está certo e é conforme previsto no artigo 94 da lei. Então, eu vou ler o item que está certo mais uma vez. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato de licitação e de seus aditamentos.
Então vamos ver aqui o artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos contados da data de sua assinatura. Então esses prazos aqui são contados do que? Da data da assinatura. Então o contrato, nesse caso aqui, são contados a partir da data da assinatura do contrato. Repetindo o artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, e deverá ocorrer nos seguintes prazos contados da data de sua assinatura. 20 dias úteis no caso de licitação e 10 dias úteis no caso de contratação direta. Licitação, 20 dias úteis. Contratação direta, 10 dias úteis. Parágrafo 1º. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir da sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, sob pena de quê? Nulidade. Então, vamos lá, hein? Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos no inciso 1. 20 dias no caso de licitação e 10 dias úteis no caso de contratação direta. Sob pena de quê? De nulidade. Parágrafo 2º. A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas. Parágrafo 3º. No caso de obras, a administração divulgará em site eletrônico oficial, em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar, e em até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. Repetindo o item. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato de licitação e de seus aditamentos. Item certo. Próxima questão. Na hipótese de dispensa de licitação em razão de valor, a administração pública pode substituir o contrato por outro instrumento hábil. Vamos ver a resposta. Item certo. Justificativa, de acordo com o artigo 95 da Lei 14.133, que eu vou ver agora. Está aqui. Artigo 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo, o contrato, por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 1. Dispensa de licitação em razão de valor. 2. Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Vamos lá, um pouco mais sobre isso. 1. A regra geral. O contrato é padrão. Normalmente, quando a administração pública, prefeitura, governo, etc., compra algo ou contrata um serviço, ela é obrigada a fazer um termo de contrato. É aquele documento longo, com várias cláusulas, deveres e direitos, assinado por ambas as partes. Isso traz segurança jurídica para o dinheiro público. 2. A exceção é o papel simples. O artigo 95 diz que, em alguns casos, o governo pode trocar esse contrato formal por documentos mais simples e rápidos. Aqui a gente tem uma ideia nova, hein? A ideia do papel simples. Estou repetindo. O artigo 95 diz que, em alguns casos, o governo pode trocar esse contrato formal por documentos mais simples e rápidos, como nota de empenho e carta-contrato ou autorização de compra. Nota de empenho
É um documento que garante que o dinheiro está reservado para aquele pagamento. Carta-contrato ou autorização de compra. Um documento curto que diz basicamente: estamos comprando X pelo preço Y, entregue em tal data. Isso serve para diminuir a burocracia em situações menos complexas. 3. Quando isso é permitido? Que são os incisos 1 e 2, né? Aqui nas compras de baixo valor, que é a dispensa, e nas compras rápidas, né? Que são entrega imediata. A lei autoriza essa troca em duas situações principais. Dispensa: se o valor for pequeno, dentro dos limites de dispensa de licitação por valor, não faz sentido movimentar toda a máquina jurídica para criar um contrato complexo. A nota de empenho já basta. Vamos ver quais são esses valores aqui. Vamos lá. É dispensável a licitação. A contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. É dispensável a licitação para a contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. Valores limites para a dispensa de licitação. A lei estabelece valores máximos para compras e serviços que podem ser dispensados de licitação, sem necessidade de processo formal. Esses valores variam conforme o tipo do órgão. Então vamos lá. Na administração direta da União, compras de bens e serviços comuns até R$50 mil. Obras e serviços de engenharia até R$100 mil. Já para estados, Distrito Federal e municípios, compras de bens e serviços comuns, até R$17.600. Obras e serviços de engenharia, até R$33 mil. Esses valores podem ser atualizados por lei complementar ou normas específicas, mas esses são os limites atuais. Compras de pequeno valor, dispensa de licitação. A ideia é agilizar contratações simples, evitando burocracia desnecessária, mas mantendo a transparência e controle. Exemplos práticos. 1. A administração federal compra computadores no valor de R$45 mil. Licitação dispensável porque está abaixo do limite de R$50 mil. Prefeitura contrata serviços de manutenção de prédio por R$15 mil. Licitação dispensável. Limite municipal é de R$17.600. Compra de obra de engenharia de R$120 mil não pode ser dispensada, porque ultrapassa o limite federal de R$100 mil. Então, voltando aqui, nessa ideia primeira aqui, ó, que a gente estava falando da dispensa. Então, quando isso é permitido, né? A dispensa, se o valor for pequeno, dentro dos limites de dispensa da licitação por valor, não faz sentido movimentar toda a máquina jurídica para criar um contrato complexo. A nota de empenho já basta. Entrega imediata. Se o governo compra algo, o produto é entregue na hora, o pagamento é feito e não sobra nenhuma obrigação para depois. Não precisa de contrato. Exemplo, comprar resmas de papel que são entregues no dia seguinte e não possuem garantia estendida ou manutenção. Atenção! Se houver assistência técnica ou obrigações futuras, como uma garantia de 5 anos que exige acompanhamento, o contrato formal volta a ser obrigatório, mesmo que a entrega tenha sido imediata. O contrato formal é a regra para proteger o interesse público. No entanto, para compras baratas ou compras simples de entrega imediata e sem rabo preso, obrigações futuras, né? A lei permite usar documentos mais ágeis para que o serviço público não trave na burocracia. Repetindo aí o item. Na hipótese de dispensa de licitação em razão de valor, a administração pública pode substituir o contrato por outro instrumento hábil. Item certo. Próxima questão. A execução do contrato será acompanhada por um ou mais fiscais devidamente designados pela administração pública, sendo vedada a participação de terceiros na fiscalização. Item errado.
Pois a contratação de terceiros é permitida sim, de acordo com o artigo 117 da Lei 14.133. Vamos ler aqui o artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Então, olha só, a gente tem aqui a figura do fiscal de contrato, no caso, um ou mais fiscais. Esses fiscais aqui poderão ser assistidos por terceiros. Atenção, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º, ou pelos respectivos substitutos. Permitida a contratação de terceiros para quê? Para assistir os fiscais de contratos. Ou assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Vamos ver o que diz aqui o artigo 7º. Os agentes públicos. Caberá a autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos, no caso aqui são aqueles terceiros, para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. 1. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. E 3. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculos de parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Repetindo aqui o artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais de contrato, representantes da administração especialmente designados, conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los conforme informações pertinentes a essa atribuição. Parágrafo 1º. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Parágrafo 2º. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. Parágrafo 3º. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de contratação de terceiros previstas no caput deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras. 1. A empresa ou o profissional contratado assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer a atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato. Atenção! Não poderá exercer a atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato. Repetindo aqui o caput do parágrafo 4º. Na hipótese da contratação de terceiros previstas no caput deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras. 2. A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Então, repetindo aqui o item que está errado, a execução do contrato será acompanhada por um ou mais fiscais devidamente designados pela administração pública. Até aqui está certo. Sendo vedada, aqui está errado, sendo vedada a participação de terceiros na fiscalização, não.
tem que ter a participação de terceiros. É permitido sim a participação de terceiros na fiscalização. Aqui, ó, é permitida sim a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los. Artigo 117. Próxima questão, que também está errada. São previstas na lei as seguintes modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, convite, leilão, tomada de preços e diálogo competitivo. Isso aqui está errado. 2. Convite e tomada de preços não são modalidades de licitação, de acordo com o artigo 28 da Lei 14.133. Então vamos lá, ó. Convite está fora e tomada de preços também. Não são modalidades de licitação. Vamos ver lá o artigo 28. São modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Então, são 5 modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Olha só, por curiosidade, né? Foi uma mudança da lei, a 866, da lei de licitações antiga, tinha o convite de tomada de preço. Essa daqui eles tiraram. Essas modalidades foram extintas para tornar o processo público mais moderno, transparente e eficiente. Olha aqui, ó. A nova lei, a 14.133, foca na natureza do que se compra. Se é um bem comum, usa-se o pregão. Se é algo complexo, usa-se a concorrência. O valor deixou de ser o fator principal para a escolha do rito. Então, repetindo aqui as modalidades de licitação na lei, a 14.133, quais são? Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Repetindo o item. São previstas na lei as seguintes modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Convite está fora, nem existe mais, nem a tomada de preços. Próxima questão. No processo de licitação, em regra, devem ser observadas as seguintes fases em sequência: fase preparatória, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. O item está certo. É o que diz o artigo 17 da Lei 14.133. Então, repetindo aqui, ó, no processo de licitação, em regra, devem ser observadas as seguintes fases em sequência. Nessa sequência: preparatória, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e homologação. Vamos lá no artigo 17. Letra da lei, artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência, hein? 1. Preparatória. 2. Divulgação do edital de licitação. 3. De apresentação de propostas e lances, quando for o caso. 4. De julgamento. 5. De habilitação. 6. Recursal. E, por fim, a homologação. Olha, isso aqui foram questões de 14.133 da prova da Polícia Civil do DF de 2024. Fim do vídeo.